Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma propriedade muito importante do CSS, que é a propriedade Position. Até agora a gente viu algumas propriedades que ajudam você a posicionar, a diagramar os elementos do seu site de acordo com o posicionamento que você deseja, que foi, por exemplo, o float e também o display. Agora a gente vai ver uma nova propriedade que diz respeito a posicionamento, que é literalmente a propriedade Position. Então, antes de a gente começar a falar um pouco, a gente vai aqui para a prática, no qual eu vou criar uma div, que vai ser a div container, vou chamar ela de container, ou seja, vai ser uma div py, ela vai conter elementos dentro dela. E aqui eu vou criar duas divs filhas. Eu vou chamar a primeira, vamos chamar de element1, a segunda vamos chamar de element2. Então a gente vai agora dar uma passadinha no CSS. Primeiro de tudo, vamos colocar aqui container. Vamos colocar que esse container vai ter a largura 100%, ou seja, vai pegar a largura da tela inteira. E o background, a gente vai colocar uma corzinha para a gente diferenciar. A gente ainda não vai conseguir ver essa cor, porque como não tem nenhum conteúdo ainda nas divs que estão dentro do container, então a altura do container ainda está como 0, até porque ela segue a altura das suas divs filhos. Então, agora a gente vai colocar aqui um CSS para o element1 e para o element2, que vai ser largura, vamos colocar 100 pixels, e altura também 100 pixels. Eu coloquei por cento aqui, mas a gente troca pelo px. Prontinho. A gente agrupou aqui dois elementos, que é a div1 e div2, por quê? Para a gente não ter dois trabalhos de colocar o CSS para cada um. Então a gente agrupa os dois e dá esses valores aqui, que vai ser aplicado para os dois elementos. Então agora a gente só falta colocar uma cor em cada elemento desse, para diferenciar. Vou colocar aqui no elemento 1 um background vermelho. E no element 2 vou colocar um background azul. Prontinho. Então, eu já cheguei aqui no ponto que eu quero te mostrar como funciona o position. Perceba que antes da divpy existe um certo espaço aqui, tanto no topo quanto nos lados e abaixo. Então, para zerar esses espaços, porque às vezes alguns elementos eles já vêm com uma certa margem e com um certo espaçamento. Então, eu vou colocar aqui esse asterisco, ou seja, é um seletor que atribui tudo que tiver aqui dentro a todos os elementos e que, na verdade, eu vou simplesmente dizer que margem vai ser 0 e padding também vai ser 0. Com isso, eu estou zerando todo o valor de margem e espaçamento de todos os elementos, para que nenhum venha com esse tipo de valor que eu não quero. Então vamos lá. Falando agora de position, que é o nosso objetivo principal, a gente pode entender que todos os elementos do HTML eles já vêm com um valor de posicionamento padrão, que é o estático, ou seja, todos os elementos possuem esse valor de posicionamento estático. O que significa? Significa que esse elemento ele está posicionado de uma forma natural no seu fluxo de renderização do site. Ele não vai poder receber um valor de top, bottom, left e right, que são as coordenadas que você pode alterar o posicionamento de um elemento em relação a outro. Então, por exemplo, se a gente vem aqui nessa div aqui, element1, a gente coloca um top e a gente diz 20 pixels, ou seja, que naturalmente seria para dar um espaço desse elemento para o topo de 20 pixels, não vai acontecer nada. Justamente por quê? Porque o valor de position
static, que é o padrão, ele não recebe coordenadas de posicionamento. Agora, já o segundo valor para position, que é o relative, que a gente vai falar aqui, é um valor no qual você atribui o posicionamento de um elemento relativo a outro e no qual você pode colocar um valor de coordenada, seja de topo, de fundo, de esquerdo ou direito. Por exemplo, vamos colocar aqui position relative, ou seja, o posicionamento desse elemento é relativo a um outro elemento, que é o divPy. Então, a partir de agora, se eu colocar, por exemplo, left e colocar um valor de 30 pixels, o navegador entende que eu devo afastar esse elemento aqui 30 pixels do seu elemento π à esquerda. Foi o que aconteceu justamente aqui. Esse elemento vermelho se afastou à esquerda. Então, por exemplo, se a gente colocar top, a mesma coisa, 30 pixels, perceba que o posicionamento desse elemento foi modificado aqui em relação ao topo. Foi o valor que a gente colocou aqui. E esse é o posicionamento relativo. Então, existe um outro valor que é o posicionamento absoluto. Eu vou colocar aqui agora. Absolute, no caso, o que significa um posicionamento absoluto? Significa que você está dizendo que esse elemento ele vai ter uma posição fora do contexto do seu elemento π. Ou seja, você está dizendo que ele está totalmente fora do elemento π. Então, por exemplo, se no elemento π, eu vou colocar para ele ficar mais abaixo para você ver uma diferença. Eu vou colocar uma margem de 200 pixels no elemento π. Uma margem top aqui. Pronto. Afastei todo esse elemento π 200 pixels do topo para te mostrar justamente o quê? Que eu colocando position absolute aqui no elemento 1, que é o elemento que está em vermelho, perceba que ele saiu do fluxo, do contexto do posicionamento do π. Por quê? Porque a gente tinha aqui um outro elemento, que é o que estava azul, e que está por trás dele. Ou seja, o navegador entendeu que esse elemento red ele saiu do contexto e não faz mais parte do elemento container π. Mas você pode se perguntar, mas por que ele ainda está constando aqui dentro? Por quê? Porque ele ainda está usando a referência de topo do elemento π. Agora, se a gente colocar um valor aqui, por exemplo, top 10 pixels, ele vai subir e vai usar um posicionamento de 10 pixels do topo desse elemento externo aqui, que no caso seria a tela. Ele vai ficar apenas 10 pixels afastado do topo total da tela aqui. Por quê? Porque quando a gente utiliza position absolute, esse posicionamento ele vai procurar nas suas divs ancestrais, ou seja, nas suas divs π e assim sucessivamente, qual desses elementos que possui algum posicionamento setado. Como aqui no container a gente não tem um posicionamento setado, ou seja, ele está default, que é o valor static, então ele vai buscar um outro elemento mais externo ainda, que nesse caso seria o body, que aqui é a tela inteira, ou seja, ele disse que ele vai ficar 10 pixels afastado do topo do elemento mais externo, que no caso é o body, e que não é o container. Por quê? Porque o container não foi setado um posicionamento aqui. Então, assim a gente entende mais ou menos o position absolute. A gente pode colocar aqui para testar, por exemplo, left, vai ficar 40 pixels. Aqui, ele afastou 40 pixels do lado esquerdo do seu elemento mais externo, que foi, no caso, a tela, e não esse elemento container que tinha ele aqui. Resumindo, mais uma vez, por quê? Porque esse elemento container ele não tinha um posicionamento setado. E o position absolute ele necessita que o elemento mais externo possua um posicionamento setado. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um position desse elemento π de relative, aí sim que a gente vai utilizar esses valores aqui de top e left do elemento 1
relacionados ao elemento container, porque agora o elemento container existe um posicionamento setado e agora o navegador vai utilizar ele como referencial aqui no Position Absolute. Ele vai dizer que left é 40, ou seja, afastou 40 aqui do elemento pi e afastou 10 do topo também do elemento pi aqui. Então, assim a gente mata aqui o entendimento de posicionamento absolute. Um terceiro valor de position é o fixed. Esse valor fixed ele vai simplesmente ignorar todos os outros elementos pi e vai fixar esse elemento de acordo com a tela. No caso nosso aqui, que a gente simula uma tela, esse quadradinho aqui. Então perceba que quando a gente colocou fixed, ele já pulou direto aqui para o topo, procurando o 10 pixels de afastamento aqui, que é esse daqui, e o 40 de afastamento à esquerda aqui, relacionado sempre à tela e não ao elemento pi como era o position absolute. E uma coisa interessante é que, por exemplo, quando a gente coloca fixed, esse elemento aqui, você vai poder baixar a barra de rolagem, enfim, ele não vai se mover. Vou colocar aqui para você ver melhor no posicionamento do blue, aqui, ó, do element 2. Coloquei ele fixed. Eu vou colocar o topo de 100 pixels, por exemplo. Vou colocar 200. Prontinho. Ele está aqui em 200 pixels. E se a gente colocar aqui no elemento 1, um position absolute, e disser que, vou tirar aqui esse position relative, pronto. Eu vou colocar um topo, um valor muito alto, justamente para quê? Para te mostrar que criou-se uma barra de rolagem aqui, porque eu coloquei um topo de 1000 pixels. Então, esse elemento aqui ficou 1000 pixels distante do topo. E o que é que aconteceu com esse elemento azul? A gente abaixa a barra de rolagem e ele permanece fixo, ele não se altera. É justamente o position fixed que a gente queria ver aqui. Então, assim a gente finaliza essa aula sobre posicionamento e você pode ficar à vontade aí para treinar tudo isso que a gente falou aqui nessa aula.